Começar então a palestra do Dhamma. I think it was mentioned this will be the last palestra do Dhamma that I'll be giving. Como foi mencionado, essa vai ser a última palestra do Dhamma que eu vou estar apresentando durante esta estadia. So over the last nearly 4 months, I've been giving, numerous palestra do Dhamma about the various aspects of the teachings of the Buddha and meditation. Durante os últimos meses, eu já palestrei várias vezes sobre vários aspectos do Dhamma e da meditação. So in this last talk, I want to kind of give a large sort of picture or overview of the situation of life and of living beings, and especially in terms of the process of evolution. Eu quero aproveitar nessa última palestra para dar uma visão mais ampla, uma visão geral sobre a situação da vida, da evolução aqui na Terra. So I want to start out by giving a kind of a general and simple kind of progression of how the life has evolved since the beginning of living beings. Então eu quero começar dando um overview, uma visão, uma progressão geral de como a vida tem evoluído. Of course, this kind of description follows more or less the scientific and the Darwin theory of evolution, as opposed to the Christian theory about how humans came on the earth. E essa descrição que eu vou fazer acompanha ou segue mais uma visão mais científica, seguindo um pouco da linha de Darwin, ao oposto de uma visão mais teística, de uma visão onde o mundo foi criado por Deus. To follow that line of thinking, the first form of life was a one-cell organism, in the ocean. Então, seguindo nessa linha de pensamento, a primeira forma de vida foi uma forma simples de uma célula que nasceu no oceano. Like an amoeba. Uma ameba. The amoebas moved around and ate up other amoebas, and then they divided into 2 cells and then 4 cells, and kept dividing and gradually formed little sea creatures. Essa ameba comendo, se dividindo, se tornando em 2 células, ou depois em 4 células, continuando progressivamente até se tornar um pequeno ser do mar, do oceano. Of course, that was based on the desire to live and to avoid being eaten. Isso baseado no desejo de viver e de evitar ser comido. So even in those original, few-celled organisms, there was already something conscious and intelligence in them. Mesmo então, nessas primeiras aglomerações de células simples, existia uma certa consciência, uma inteligência. And then, according to the survival of the fittest and adaptation and mutation,
the sea creatures developed into so many different species and developed ways to protect themselves, developed their ways to to hunt and survive. It was all based on that desire to survive and to raise their young. E aí, então, de acordo, seguindo assim os ensinamentos do Dharma, né, temos a adaptação, e onde as forças ou as formas de vida mais adaptadas ao meio e que também conseguiam sobreviver eram as que conseguiam progredir e passar o DNA à frente. And then the ocean filled up, and then some fish or creatures said, "Yeah, it's getting too crowded in here," and they poked their head up out, and saw land, and crawled up on the land. E aí, com o tempo, o mar começou a se encher e alguns desses seres, esses seres marinhos, começaram a olhar fora desse ambiente, né? Puseram a cabeça para fora do mar, falando, poxa, outro ambiente. E começaram a sair do mar. And then after everything was eaten up on the ground, some intelligent or hungry creature looked up and saw some fruit up in the trees, and then developed ways, sharp claws or wings to fly up and crawl up to get the food. E aí esses seres que conseguiram se adaptar na terra, no tempo também começaram a ver, quando não tinha mais alimento acessível, que tinha outros alimentos nas árvores, por exemplo, começaram a desenvolver outras formas de se locomover para poder acessar as comidas, asas e outros tipos de garras. So in the course of evolution, then all the different varieties of land-based creatures and mammals, and then even buds, learn to adapt and change in order to survive. Basically, it was all for the purpose of surviving the various conditions that were evolving through millions of years. Então, essas formas diversas de seres vivos, sejam os mamíferos ou os pássaros, cada um deles, no tempo, né, durante esses milhões de anos, iam sobrevivendo através de adaptação ao meio e às condições nas quais eles se encontravam. And then even it came to, evolving into the human, species. E aí, no tempo, esse processo de evolução chegou na espécie humana. Even up to the current state. Inclusive até atingindo o estado atual. And what characterizes that aspect of evolution basically is simply the desire to survive, the search for pleasure, and to the avoidance of pain. E o que caracteriza essas formas foram sempre o desejo de sobrevivência, a atração ou a ideia de correr atrás das coisas prazerosas e de evitar as coisas não prazerosas que geravam dor ou sofrimento. It was the evolution of the physical body from very simple forms to, the more complex, the most complex form of the human being and the brain and the nervous system, and also the evolution of the consciousness. Então foi esse processo, né, de evolução das formas mais simples, das formas mais complexas, né, como a inteligência e com a mente e a capacidade mais sofisticadas. And by and large, that was an automatic process. It didn't require a whole lot of thinking. It was all based on just survival. Em grande parte, esse processo de evolução foi realmente instinto, né? Assim, basicamente se adaptando ao meio e sempre focando na sobrevivência. And that is what is termed the
the lower evolution. Isso poderia ser considerado a evolução baixa. And basically, all species, all the people within a certain species, basically are the same. Act and do and think and survive in basically the same ways. Então, nessa evolução baixa, uma das características que seria dentro de uma espécie, por exemplo, da raça humana, todos os seres agem de uma certa forma uniforme, né? Pensam de uma forma, agem da mesma forma, interagem usando assim de uma forma uniforme também. Because the parents teach the children, how to think, how to wear their clothes, how to act with other people, and whatever education systems. The children are just raised to, be ordinary copies of the parents and other people. E aí dentro conform with society. Dentro desse processo, ainda continuando essa ideia da evolução inferior, vemos que realmente não há muita distinção dentro de uma espécie. Quer dizer, há muita uniformidade, por exemplo, na raça humana, as pessoas tendem a vestir, os grupos mais próximos tendem a vestir e agir, ter um comportamento bem parecido, eles têm uma educação parecida com os filhos, que são criados para serem assim, réplicas ou muito semelhantes aos pais. And so the conforming to the group is the main characteristic of that lower evolution, or we could call it the group evolution. Então, essa ideia de conformidade, de se conformar ao grupo, talvez seja uma das características principais desse conceito de evolução inferior. And if somebody doesn't conform to the group, they get sort of kicked out or, abandoned. Então, quem não consegue se adequar com o grupo, encaixar nas normas do grupo, acaba sendo expulso do grupo. And so it doesn't require much original thinking. It doesn't require too much thinking. We just copy and repeat what we learn and hear from the others. Portanto, num contexto desses, não se requer muita criatividade ou originalidade, né? É somente seguir os padrões que foram estabelecidos. And it's also dominated by the desire to survive and compete for the limited resources, compete for food, compete for the mates, and so on. And so that has given rise to greed and hatred and protecting one's land or food supply or other interests, and therefore that greed and hatred and wars and fighting have evolved in order to protect the interests of the group and for the maintenance of the survival of the group or the belief systems, whether it's religious systems, philosophical, political systems, all wars and killing. Most of it was due to trying to protect, people's belief systems and the way of life based on religion or political beliefs. Então, esse processo de conformidade foi assim dominado pelo desejo de sobrevivência, né? E que foi um pouquinho dentro desse contexto de competição de recursos escassos, né? Seja comida, seja um par, e que esse conceito de falta de recursos gerou, no fundo, uma competição, né? E essa competição gerou também o conceito de ganância e de ódio, porque havia essa competição pela comida e por esses interesses que foram desenvolvendo cada vez mais no conceito de tentar trazer coisas para você ou para o seu grupo que dariam alguma vantagem
competitiva, e que esses interesses no tempo também iam evoluindo e se tornando-se em conceitos e sistemas filosóficos, religiões, mas sempre assim focado na sobrevivência do indivíduo, do grupo, e também, por consequência, sempre gerando essas emoções, né, de ganância, de ódio, e tendo uma expressão concreta nas guerras e nos conflitos subsequentes. And the evolution of the mind has also followed that evolution of the body, and most of the things the mind has developed, its logic and intelligence, and this is based on those material ways of surviving and learning how to have more comfort and survival, and all the technology is based on the material, protecting the material world, but not much is given to the mind, to the consciousness. E nesse processo, nessa etapa da evolução, o que foi privilegiado realmente foi os elementos que davam sustentação ao corpo, e muito menos um foco assim na consciência. Então, a lógica, a inteligência eram menos focadas do que as coisas que davam assim alguma vantagem no dia a dia em relação à sobrevivência, ao conforto, a bens materiais. So, except in a few rare, exceptional individuals, the consciousness of most people and humans has not really evolved very much. It's still ego-based, the consciousness of me in a group, I belong in a group, and the survival for me and my family. That's about the limit of most people's consciousness, the average person. E aí, por consequência desse processo de evolução, exceto em raras circunstâncias, a consciência das pessoas é muito focado no ego, né? Focado no indivíduo, e também o relacionamento do indivíduo com o grupo, e sempre prestigiando a sobrevivência do indivíduo, do grupo e da família, dessas estruturas coletivas que dão apoio à sobrevivência. And their mind is caught in the web of their karmic actions and reactions, and they were mostly just repeating the same habits over and over and over again, dominated by cobiça, raiva, ignorancia, and experiencing the suffering and preocupação and all kind of mental, difficulties and sufferings. E aí, por consequência, em grande parte dos indivíduos, a mente está presa dentro de uma teia kármica, né, onde as ações vão se replicando, e o indivíduo, esse ego, vai repetindo as mesmas ações com o karma consequente, o karma negativo, gerando cobiça, raiva, ignorância e, por consequência, sofrimento e as outras preocupações mentais. Most people don't know anything beyond that, simply that they were born somehow and they eat and sleep and work and procreate and try to enjoy something. They grow up, they experience sickness, and then they die, and then the cycle just repeats itself again. E a grande parte das pessoas não tem consciência de alguma vida fora desse ciclo, né, que é gerar, ou que é focado assim nos processos mais mundanos, de comer, dormir, de procriar, de ter experiências. Em algum momento você vai ter doenças e morrer. E as pessoas acham que, dentro dessa ignorância, que isso é tudo que existe, é tudo que eles têm ciência. As I mentioned,
only a few rare individuals begin to question this way of life and question this kind of stagnation of evolution. É só, como eu disse, só algumas poucas pessoas, raros indivíduos que questionam esse sistema e essa visão mundana. The Buddha was one such person, as well as other saints and sages through the ages, but we'll kind of keep it focused on the Buddha. E o Buda foi desses indivíduos, né, que teve essa abertura e essa sabedoria. Além dele também houve outros santos e outros indivíduos no tempo que tiveram essa abertura e essa sabedoria, mas hoje nós vamos focar mais no Buda. The Buddha questioned, what is the meaning of this life of just being born, growing up, experiencing sickness, old age, and death, and suffering? You know, he questioned that and wanted to find out the truth about it. E o Buda, né, teve essa experiência de questionar a vida em volta dele, de todos os processos que ele tinha visto do nascimento, do crescimento, das doenças, da morte, do sofrimento. So, you know, he left on his search for enlightenment. E ele saiu do palácio e começou um processo de busca da iluminação. And first he went seeking other teachers and trying to find the truth through other teachers, but was not satisfied with that. Ele começou por buscar professores e pessoas que podiam lhe ensinar esses insights, mas ele não ficou satisfeito com os ensinamentos a qual ele teve acesso. Because those teachers too were just repeating what they have heard through the ages, through their ancient scriptures and accepted practices. But the Buddha practiced those things and realized that, you know, there's got to be more than life than even that, more truth than that. Aí o Buda, quando ele recebeu esses ensinamentos com vários ascéticos e professores e reclusos, e viu que realmente eles também somente estavam repetindo o que eles tinham aprendido, e que quando o Buda pôs em prática isso, ele viu que não gerava algum insight maior e não levou a alguma iluminação. So of all things, the Buddha dared to think for himself. E aí o Buda, assim, se atreveu a pensar por si próprio. And he left all of his former companions who were just doing self-mortification and other low-level meditations. He went, sat under the Bodhi tree, and became a true individual. Aí o Buda teve a coragem de largar os companheiros que estavam fazendo algumas práticas não tão sofisticadas como a self-mortification, seria automortificação, né? Assim, a restrição de alimentos e de outros prazeres. E o Buda, sendo o indivíduo, ele tomou outro caminho e sentou abaixo da árvore do Bodhi e achou o caminho da iluminação. Who dared to, you know, create a new belief system and a new sort of a new Dhammic truth. Ele se atreveu a desenvolver um novo sistema de pensamento e uma nova verdade dhâmica. So in order to go forward, the Buddha had to leave the group. Então, para conseguir andar para frente, para evoluir, o Buda teve que sair do grupo, largar do grupo. So the life of the Buddha represents the transition from group evolution to individual evolution. Então, de certa forma, o Buda representa a transição, um momento de transição entre a evolução do grupo e o início da evolução individual. Or from the lower evolution to the higher evolution. Ou da evolução inferior para uma evolução superior.
Because if you stay locked within the group, you don't go higher than the group. Porque se você fica preso no contexto do grupo, você não consegue ultrapassar ou ir além do grupo. And the group evolution is very slow and just keeps going around in circles and circles and circles, taking millions of years to make even small little evolutionary advances. E o processo de evolução em grupo é um processo lento, que demora muito tempo, e é muito circular, muito repetitivo, e só conseguindo avançar lentamente. So, if a person is sort of dissatisfied with the mundane, routine sort of life and beliefs of that they have or that their parents had, and they want to make a change, then people have to make that transition from the group evolution to the individual evolution and go off by themselves. Então, se uma pessoa está dissatisfeita com o conhecimento, os sistemas de beliefs, crenças mundanas que talvez eles tinham tido acesso na escola e através dos pais, eles vão ter que sair do pensamento do grupo ou desse processo de evolução em grupo e partir para a evolução superior, essa evolução individual. But it takes a lot of courage to do that, because your family and friends and others will question, why do you want to change? You're not satisfied with all these nice little things of life, nice car, house, family, job, income tax, and all these things. Ignorance, wine, whiskey, women, men, or whatever enjoyments. Why would you want to leave that? Why do you want to change that? E aí é necessário ter muita coragem, né, para correr atrás desse caminho individual, porque os seus amigos, a família vão dizer: por que você está insatisfeito? Por que você não encontra satisfação com o carro, com a casa, com os prazeres, né, de ter parceiros, do vinho, do whisky e de outras coisas? Por que isso não satisfaz mais você? Why do you want to leave the church? Por que você quer sair da igreja? So it takes a lot of courage to make that transition from the group evolution and sort of walk for oneself, to think for one's self and make that change. Então, como eu disse, requer muita coragem para fazer esse movimento, né, de sair da evolução de grupo e focar numa evolução individual, de fazer essa mudança, de correr atrás. But then, so people want to change, they want to change their habits, they want to change the way that they think, they want to evolve more, but, they don't know how. E aí as pessoas querem mudar os hábitos, eles querem mudar o comportamento e modificar assim o approach que eles têm na vida, mas muitas vezes eles não sabem como. So people, they hear about so many different types of religions, and that's how people start, becoming religious, to find some hope of salvation from birth and death or immortality or whatever sort of ideas they have about the afterlife. E aí, nesse processo, nessas pessoas que não têm uma ideia de como andar para frente nesse caminho individual, eles buscam soluções nas várias religiões, buscando salvação para esses problemas de nascimento e morte. Some people might change their religion, they get dissatisfied with being a Catholic, so they become a Mormon, and then after some time they get dissatisfied with the Mormons, and they become a Jehovah's Witness or something else. E
E essas pessoas, muitas vezes, eles trocam de religião, mas no tempo eles também não encontram a satisfação. Então, uma pessoa pode se tornar um católico e depois, no tempo, se torna mormon e acabam se tornando um testemunha de Jeová, sempre buscando alguma satisfação para esses problemas existenciais. Because they're looking for something, they're seeking for some deeper type of truth. Essas pessoas estão sempre buscando alguma verdade mais profunda. Now, in the recent last 100 years, so many of the various religions and other kind of philosophical teachings, Scientology, and so many other things, and then the Dhamma. Então, religions from the East came to the Western countries. Nesses últimos 100 anos, nós temos visto uma proliferação de ensinamentos e de sistemas de crenças, né? De algumas que têm uma base em ciência, como Scientology, e também no tempo, assim, com a comunicação cada vez mais nos últimos 100 anos, temos visto as tradições, as religiões, as crenças orientais vindo para o Ocidente e o oposto também. Then Maharishi, came to Woodstock, and the Eastern religions became known in the West, and the hippies, they started taking drugs, and because they were searching, also questioning the old establishment. So they started seeking new adventures in the mind by taking various types of drugs, and then they heard the teachings of the Dhamma, started practicing meditation, chanting mantras, pranayamas. Nesse processo, assim, as crenças do Oriente começaram a se estabelecer no Ocidente, por exemplo, o Maharishi, né, que veio para Woodstock, e que as pessoas nessa época, especialmente os jovens, os hippies, estavam sempre buscando assim, novas crenças e aventuras, muitas vezes coligados com experiências com drogas, e também, ao mesmo tempo, aprendendo novas e se abrindo a novas crenças, aí, inclusive o Dhamma e a meditação. So they heard all these promises about, things about enlightenment and nirvana, and ultimate happiness, and immortality, and psychic powers, and expanding the mind and consciousness, and it was like, wow, a whole new adventure. It promised a new hope from the drudgery of, the American dream, so to speak. E essas pessoas achavam que vinham muitas promessas nessas novas crenças vindo do Oriente através da meditação e de formas de expandir a mente e poderes psíquicos, e que traziam novas esperanças para enfrentar a realidade do dito sonho americano. But when they heard the Dhamma about the Four Noble Truths and the path to liberation, it gave them a new hope and energy to transform their life. E muitos deles também tinham sido expostos ao Dhamma, às 4 nobres verdades e ao caminho que segue para a liberdade, e que isso deu e dá esperança para eles. Then, there were so many new types of religions and dhammas, and there was yogis, and there was the Buddhists and the Hindu yogis and the Sufis, and then even within there were the Buddhists, there was the Tibetanos and the Zen Buddhists and the Theravada Buddhists, and so many different types of monges and teachings that people were hearing all kind of different things, and it was become confusing. They didn't know what to practice.
E aí, nesse processo, chegou tantas formas de religião, né, e de novas crenças. No Ocidente tinha formas de yoga, formas de budismo, de sufismo, de hinduísmo, e até mesmo assim dentro somente do budismo tem várias formas que estavam sendo expostas pela primeira vez no Ocidente, né? Formas tibetanas, do Zen e Theravada. Então, no fundo, era um pouquinho confuso para as pessoas, porque tinha muitos professores, muitas pessoas com muitos conceitos e sistemas diferentes. Or even within the yoga and Hinduism, there was Hare Krishnas, and there was, Shivananda yoga, and Raja yoga, so many different types of yogas. Aí, também continuando essa ideia da multiplicidade dos conceitos vindo do Oriente, mesmo até dentro do hinduísmo, tinha várias formas, né? O Hare Krishna, o Raja Yoga e o Shivananda. Então, as pessoas tinham muitas opções, mas não necessariamente muita clareza para onde, como e para onde andar. Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Kundalini Yoga. Todas essas formas de yoga que acaba de dizer eram Karma Yoga, entre outros, estavam sendo ensinados ao mesmo tempo. And so, because all these yogis and gurus and monges and monjas, they used to come by and visit New York or LA or Chicago or Europe or Rio, and they stay for a couple of weeks or a month giving lectures and teaching things about fasting, cinco preceptos, and watching the breath and mantrams, and people started trying these different things. Esses monges e gurus visitavam as cidades ocidentais, Nova York, Chicago, Rio de Janeiro, e davam palestras sobre as diversas formas, as diversas ciências espirituais, e ensinando novas formas de prática, como os 5 preceitos, observar a respiração, o jejum também, controlar a comida. And one guru would come after about a month, and he would leave, and then the people, they didn't get any instant enlightenment in 1 month, so that guru left, so they go to some other guru or some other teaching and change their way of practice, like they're changing their clothes, changing the way they meditate, the way they think, what they believe, what they eat, or what they practice, what precepts they practice. Aí chegava um guru, ele ficava por 1 mês e fazia os ensinamentos, e aí depois ele ia embora, e muitas vezes as pessoas ou não conseguiam evoluir ou acompanhar, ou as formas que eles aprendiam não eram satisfatórias. Então aí chegava um outro guru com outras técnicas e novas formas, novos conceitos, novas roupas, novos regimes, novas formas de controlar a mente e o corpo, e as pessoas ficavam meio confusas. And people start to sort of pick and choose which of these type of spiritual practices appeal to their mind. Aí nesse contexto as pessoas acabavam escolhendo assim um ensinamento aqui, outro ensinamento ali, meio que criando um bricolagem, uma mistura que atendia ao interesse daquele indivíduo. Like, karma, oh yeah, karma's cool, but, no self, nah, I don't think about that. Por exemplo, algumas pessoas diriam, karma, esse conceito é legal, eu consigo entender, acho interessante, mas o conceito de não eu, de não ego, não é para mim. And, but anyway, so, they're going through the routines and doing different spiritual practices, but because they change and they don't stick with it for a long time because they're used to instant everything, and so if they don't get some fantastic result in a few weeks, they lose their interest and somebody else promises something better, and so they grab onto that
It's like a spiritual supermarket. Então aí as pessoas acabam testando e criando, adotando várias práticas diferentes, vindo de diversos gurus e diversos sistemas, mas quando a coisa não funciona, eles ficam assim frustrados e eles veem que a mudança talvez não está vindo da forma que eles querem. Eles estavam mais ligados, buscando uma mudança instantânea, algo assim, mas estamos acostumados às mudanças repentinas, né? E eles não encontravam isso e acabavam ficando dentro de um supermercado espiritual, só testando novas formas, mas nunca indo a fundo nelas. But but people get some benefit out of doing all these various things, but it's like they get to a point where they come up against a kind of invisible wall inside, and they don't go beyond a certain point in terms of their ability for concentration or their ability to have insights and realizations and their happiness. É claro que, assim, essas práticas podem gerar algum benefício e com certeza as pessoas têm tido benefícios disso, mas em algum momento eles chegam a um ponto onde eles não conseguem mais evoluir ou avançar. É como se fosse uma parede invisível dentro deles que basicamente os previne de ir mais a fundo nas áreas de concentração e de ter os insights, a sabedoria e realizações mais profundas. And some people will practice for a few months really intensively, and then they get burned out, and then they give it up, and they go back to, eating meat and drinking booze or taking drugs or going to parties until they burn out on that after a few months, and then they go back to meditating again, and they kind of go back and forth like that, intensive practice and then nothing, reverting back to the normal, and some other kind of practice for a while and giving that up and going back. And that is called the path of irregular steps. Então as pessoas têm por um tempo eles conseguem seguir uma prática e depois chegam no momento onde eles não estão vendo uma evolução, então eles não vou conseguir, não conseguem ficar firme na prática e voltam, começam a comer carne de novo, começam a beber, tomar drogas, ir em baladas, e aí depois de um tempo aquela foco na vida mundana, né, de tomar cerveja, álcool e outras coisas, eles ficam cansados daquilo e aí começa um processo de buscar outras formas espirituais, buscam uma forma de meditação, uma nova forma religiosa, e com o tempo também eles cansam daquilo e voltam e fica um processo meio cíclico, né, entre novas formas e novas crenças, novas práticas, e voltando às práticas mais comuns, mundanas, né, de tomar drogas, tomar cerveja e festas. So it's sort of get to the same point that they were in the lower evolution, just going around in circles, but not making steady progress because of this irregular practice that's just based on whim and fancy and desire. E esse processo que chama o caminho de passos irregulares é realmente a volta para o processo da evolução inferior, onde você não conseguia muito sair do contexto das condições que eram geradas pelo grupo, e você ficava meio que preso, sem a oportunidade de evoluir, sempre tentando coisas, mas não indo muito a fundo e voltando para as práticas do grupo, e sempre com passos irregulares. What's to be done? E o que pode ser feito, então, nesse contexto? The transition has to be made
from the path of irregular steps to the path of regular steps. Aí o que pode ser feito? Bem, na verdade, o que tem que ocorrer é uma transição, a transição do caminho dos passos irregulares para o caminho dos passos regulares. And that means a person has to go back and get a real a foundation in, a particular teaching that they can relate to and follow the systematic development of that kind of teaching in order to get well grounded. Então, essa transição para o caminho irregular, os passos irregulares para os passos regulares, uma pessoa tem que, basicamente, desenvolver ou se aprofundar, criar uma fundação dentro de um sistema, de uma crença, de uma forma mais sistemática, desenvolvendo mais a fundo o entendimento e a prática de uma forma, e não só pegando, experimentando de diversas formas. And so in Buddhist terminology, this refers to going for refuge. E em termos budistas, poderia-se dizer, ou dentro da prática budista, isso seria o equivalente a buscar o refúgio no budismo e no Buda. Because in the path of irregular steps, people were just sampling techniques and just treating religious practice as techniques that they pick and choose and try in order to get to some place that they don't even really know what it is. Isso seria ao contrário, né, do que nós vimos no caminho dos passos irregulares, onde as pessoas estão sempre provando novas técnicas e experimentando, mas nunca indo mais a fundo, nunca aprofundando dentro de um sistema, ou tomando refúgio em um sistema. To make a real commitment to the practice. E é necessário fazer um comprometimento com a prática. Many people just treat the spiritual practices just as some kind of hobby or some kind of part-time practice. Muitas pessoas tratam assim essa sabedoria e esses ensinamentos de uma forma muito leve, né, como um hobby, uma coisa que eles podem brincar ou experimentar de vez em quando, mas não levam muito a sério. And that's why it turns into, for the most part, like the path of irregular steps, just kind of jumping around, practicing when they want to or feel like it, and not really have a deep foundation of commitment. E é essa falta de comprometimento, né, de foco, de ir mais a fundo em um caminho, em uma tradição, que acaba gerando esses passos irregulares. So for Buddhists, that commitment is like taking refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha. E para budista, esse comprometimento mais a sério seria tomar o refúgio no Buda, no Dhamma e no Sangha. I'm taking the Buddha as an example of somebody who broke away from the group, became a true individual, and began the higher evolution of consciousness. Evolution from a state of ego-centered I, me, and mine to a more universal consciousness, and one that becomes free from the trap of its karmic webs. E aí podemos tomar o Buda, né, como um exemplo que ele conseguiu escapar, sair dessa mentalidade do grupo, né, dessa evolução inferior e partir para uma evolução superior, focado, né, no indivíduo e conseguindo largar desse
dessa visão egocêntrica do eu, do meu e do nosso, e conseguindo se livrar dessa teia das ações do karma. And then the Buddha also was, practicing the path of irregular steps for a while by going to all these different teachers and practicing the different things until he sat down under the Bodhi tree, and through his deep meditation, he saw the path of regular steps, and that's what he taught as the Dhamma, the Noble Eightfold Path, is the path of regular steps from the Buddhist perspective. Aí, então, o Buda poderia se dizer que, assim, antes que ele conseguiu ir para o caminho dos passos mais regulares, ele também estava dentro desse caminho dos passos irregulares, né? Tentando praticar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, aprendendo com vários professores e instrutores. Mas quando ele viu que isso não estava dando certo, quando ele saiu, tomou o caminho individual e sentou debaixo da árvore do Bodhi para meditar. E nesse processo, ele conseguiu ter os insights que se formaram, que se transformaram, pelo menos no caminho budista, no caminho dos passos regulares, ou seja, o nobre caminho óctuplo, que são os passos que os budistas usam para conseguir ir mais a fundo nesse caminho espiritual. The first step of the Eightfold Path is that, the compreensão correta, the right understanding. E o primeiro passo nesse nobre caminho óctuplo é a compreensão correta. This is basically, again, kind of the big picture of what life and what the mind is, and the law of karma, and so on, having a good understanding of what the path is. E essa compreensão correta, de certa forma, é um overview do caminho budista, né? Começando com a lei do karma e conseguindo ver e entender o caminho pela qual uma pessoa que aspira a ser um budista tem que levar para chegar à iluminação. And then systematically cultivating both aspects of the body and mind in that path of a higher evolution, evolving from the limited state, the conditioned state, the state of suffering, to a more state of stability and happiness, especially the mental, the mind. E dentro desse sistema, é um sistema de cultivação não só da mente, mas também das ações do corpo, né, da fala e da mente, e que isso faz parte desse caminho dos passos regulares, desse caminho da evolução superior, da onde conseguimos sair de um estado mais limitado de sofrimento e partir para um estado de estabilidade, de felicidade e de sabedoria. In the lower evolution, the body went first and the mind kind of followed along. The development of the body, the mind kind of followed along the development of the body. E aí, na evolução inferior, a gente viu que o corpo era dado assim a necessidade da sobrevivência, o corpo era sempre a parte privilegiada e que a mente, a evolução da inteligência corria atrás. But in the higher evolution, the mind comes first. Mas na evolução superior, a mente and the body primária, follows the mind. E o corpo segue a mente. And that's because when the mind is developed, it can experience,
many types of even superior type of bodies, rather than just this one plate, meat bone body, subject to sickness and death. It can reach states of where it doesn't even have a physical body, where it can experience just a body of light and bliss. That depends on the mind. That's developed by the mind. Quando a mente está desenvolvida, ou quando no tempo, quando conseguimos desenvolver a mente e as capacidades superiores, é interessante que a mente vem primeiro, em parte, porque nós podemos ter experiências de várias formas de corpos, não só esse corpo mundano, né, que tem todas as debilitações, né, de sofrimento, de doenças, etc., de morte, mas sim outros estados onde temos a experiência de outras formas de corpo, de formas sutis do corpo, e que isso depende da evolução da mente e do desenvolvimento da mente. Or even within this life itself, when you develop the mind, the body will also become more healthy, and because the mind is responsible for creating so many illnesses and sicknesses within the body, as modern science is telling us, psychosomatic things. So that by practicing the Dhamma, cleaning up your thoughts, learning to think in a more pure way, this has the effect on the cellular structure of molecules and atoms of the body. It can even improve the well-being and the health of the body by being led by the mind. E até mesmo nessa própria vida, nós podemos ver que se desenvolvermos a mente, isso pode impactar o corpo, que a mente sana, com a mente pura e desenvolver a mente cada vez com pensamentos melhores, mais puros, mais próprios, isso também tem um impacto no corpo, inclusive nas células, a nível das células, dos átomos, e que nós podemos ser mais saudáveis, tendo o pensamento e a mente saudável. E a ciência também tem visto que tem esse efeito psychosomático, onde a mente impacta assim os processos do corpo. Então, esse processo mental é importante porque tem esse impacto mesmo nessa própria vida nos nossos corpos. Of course, in previous talks, I've already explained the individual steps of the Eightfold Path, so I'm not going to go over them now. But basically, those 8 steps are broken into the 3 stages of moralidade, or virtude, concentração e sabedoria. Em outras palestras, eu entrei mais a fundo, né, no nobre caminho órtico, nesses 8 passos individuais. Então, não vou repetir, não vou entrar agora, mas esses 8 passos podem ser resumidos em 3 etapas ou 3 partes, uma focada em virtude ou moralidade, vários dos passos focados em concentração mental e alguns dos passos em sabedoria. E cada um desses passos alimentando os outros. That means first we train our body to abstain from the various negative types of actions and way of living, and then training the mind in higher consciousness of concentration, and then out of that coming the deeper levels of truth or sabiduria. But it's a gradual evolution of that. It's a gradual, each one is a stepping stone to the next, controlling the body and controlling the thoughts, and then attaining liberation.
Então a gente vê nesse nobre caminho óptimo, né, pode-se ver que são vários passos, né, que nos levam através desses 3 estágios, começando com o treinamento do corpo, né, onde aprendemos a gerar e criar virtude por abstermos de ações incorretas ou que possam criar danos, e evoluindo mais para frente, continuamos as práticas do treinamento da mente, né, na concentração, que no decorrer do tempo, assim, tendo esses 2 primeiros passos, a virtude, controlando o comportamento do corpo e nos próximos, e na sequência, controlando a mente, isso gera insights, gera sabedoria, que acabam levando para a libertação. Então, é um caminho gradual, uma evolução, onde a gente começa por controle do corpo, depois, na sequência, da mente, e, por fim, gerando a sabedoria que gera a libertação. If we don't have control over our body and we just let it do anything and speed around unmindfully and race around and don't take care of it in a proper mindful way, the mind will never be able to become calm, relaxed, and to develop concentration. That's why the body comes first, then the mind. Calming the body and then calming the mind. Então, se nós não tivermos controle sobre as ações do corpo, termos uma plena atenção, uma ciência das nossas ações físicas, nunca vamos conseguir ter um controle da mente e, por consequência, nunca vamos conseguir evoluir nesse processo, porque vamos estar sempre desordenados, desfocados, sem controle do corpo e por consequência, sem controle da mente. So that's the path of regular steps. Is first to calm and control the body, and through that you can calm and control the mind. Então, esse caminho dos passos regulares que estamos vendo através dos 8, do nobre caminho óptico, seria focado inicialmente em acalmar o corpo e, na sequência, acalmar a mente. Se não conseguirmos ter o controle das nossas ações, da fala e de interação no dia a dia, não vamos conseguir acalmar e controlar a mente. But in the path of irregular steps, people try to, they didn't care much about their body and they just jumped right to trying to control their mind by, practicing different types of techniques, but didn't want to follow precepts. So even while they were trying to meditate and do other things, they would take, smoke dope, and still drink, go out and have sex with anybody they want, basically run around not being controlled in the body. And that's why their mind reached the stagnation point and couldn't go beyond it, because they had the path twisted up. They tried to control the mind first, thinking the body would come later, but the Buddha said, no, first calm, control the body, the mind will follow. Not follow automatically, but it will be easier than to develop the mind once the body has become more calm and relaxed. E o que acontecia no caminho dos passos irregulares? A gente via que as pessoas pulavam de um conceito para o outro, às vezes focado no corpo, às vezes focado na mente, ou corriam para focar na mente e ter assim um controle mais sofisticado, mas não davam atenção para o controle do corpo. Então eles fumavam, bebiam, tinham sexo com quem quisessem, não seguiam preceitos, não tinham uma disciplina da parte do corpo, né, da fala, das ações. E por consequência, eles não conseguiam evoluir na parte mental também. Apesar que ao mesmo tempo, eles achavam, tentavam evoluir mentalmente, mas com o comportamento errôneo, nunca conseguiam fazer isso. Chegavam num momento onde a mente estava estagnada, e não percebiam que, se você quiser controlar a mente, você tem que primeiramente controlar o corpo, e que a mente seguirá na sequência.
sendo acalmada e sendo controlada se você controlar o corpo. Of course, the higher evolution means the evolution of the consciousness from the ego-bound consciousness of just I, me, and mine to experience the liberation from the ego, to experience more expansive and integrated state of pure awareness and then freedom from the kind of attachments that bring suffering. Liberation from confusão and ignorância. E aí, então, conseguindo controlar o corpo e a mente, nós conseguimos evoluir ou andar no caminho dos passos regulares, que é um processo de evolução superior, onde nós conseguimos superar o conceito do eu, do meu, do nosso, e ter uma liberação do conceito ou dessa posse do ego, e conseguirmos evoluir para uma visão mais integrada, mais aberta, com um senso de awareness, de ciência mais pura, mais aberta, que acaba levando para um estado de liberdade do apego e da confusão que nós nos encontramos. So, basically, that's what I wanted to share with you in this sort of last Dhamma talk, and to kind of give an idea where all those other things that I've been talking about in the last 4 months, all those different aspects of the Buddhist teaching, they're all designed to help the mind to transform from the lower evolution or group evolution to the higher and individual evolution, and from the path of irregular steps to the path of regular steps, where the progress is maybe slow, but it's systematic, slow and steady. Então, basicamente, era isso que eu queria comunicar, só para fazer um pequeno resumo, né, das outras falas que eu tinha feito, tentando meio que mostrar como todos os outros passos e as outras práticas que eu tenho ensinado são focadas para trazer a esse momento, né, a esse ponto onde conseguimos evoluir de uma forma, saindo da evolução inferior e conseguindo ir para uma evolução superior, onde nós temos essa técnica dos passos regulares e, de certa forma, conseguindo deixar para trás a prática dos passos irregulares, mas entrando nesse nobre caminho óptico de uma forma mais sistemática e que no tempo consegue nos levar. É um processo gradual, mas que no tempo nos leva a ter uma maior ciência da nossa mente, do nosso estado, sair do estado de ignorância e entrar no estado de sabedoria e, por fim, a iluminação. Isso. So if anybody has any questions about any of that, try to answer the questions. Se alguém tiver alguma pergunta, estou feliz para responder. Por favor, faça a pergunta em português e depois farei a pergunta em inglês.
Fabi. Quando a gente faz um recorte nessa fala, né, de que percebi isso que eu gravei um pedaço só da fala, né, e ela fora do contexto todo. Pode parecer que você buscar uma evolução individual em vez de uma evolução coletiva seja algo um pouco egoísta, assim, seja um pouco indiferente, né, em relação ao sofrimento de todas as pessoas e a necessidade de uma humanidade, uma civilização que está um sofrimento tão grande, né? E aí você vai olhar só para você e vai tentar desenvolver só a sua mente, né? Como é que é isso? Então, eu queria que o Bhante explicasse como que buscar o seu próprio desenvolvimento e talvez não olhar tanto para salvar todo mundo, ou todo o seu redor em algum momento. Como isso pode ser benéfico para o mundo, para todos também. Né? Se é possível fazer os dois ao mesmo tempo. Tanto olhar para o mundo, mas olhar para si e desenvolver o próprio. So the question, Bhante, has to do with the concept when you were talking about the individual evolution. It might be possible if somebody could take this out of context that it could seem like this is a bit egoistic or focused on the self as opposed to maybe focusing on others and on larger problems, let's say, in society. And the question is, how do we reconcile those two positions? How do we focus on the individual instead of looking outward, or can we do both at the same time? Is the focus on the individual path to the detriment of the larger interaction? No, we by changing and transforming oneself, you automatically affect others too, because others will notice that, and others will be attracted to want to do that also. So even though it may look from the outside, it may look like somebody is doing something selfish for themselves, actually in the long run, it's going to benefit others and even more people. So in the beginning, it may look like that is an individual thing, but as a person grows and develops, it naturally will affect others, like all the people that have become teacher, went for individual practice, but then later started teaching and affect many hundreds and thousands of others by being able to teach them Dhamma. Então, o Bhante disse que o foco no caminho individual, assim, né, de fazer as mudanças individuais, tenha um impacto nos outros, né? Então, quando você consegue mudar o seu comportamento e a sua mente, desenvolver sabedoria, isso vai, de certa forma, impactar os outros, vai atrair outras pessoas que estão vendo as mudanças na sua vida. Agora, de certa forma, olhando de fora, pode parecer que realmente é um foco meio egoísta, mas no tempo a gente vê que com o desenvolvimento da pessoa, isso começa a gerar impacto, não só na pessoa, mas também nas pessoas e na sociedade ao redor. Da mesma forma que um professor consegue impactar muitas pessoas através do ensinamento, dessa mesma forma o seu comportamento e os seus insights, sua sabedoria também vão transformar e ter impactos nas pessoas ao seu redor. So like in the Buddha's case, he just 6 years he went and practiced, by himself. But after attaining enlightenment, for 45 years, he went and walked all over, North India, many thousands of kilometers for 45 years, giving thousands and thousands, 84,000 Dhamma talks.
and enlighten innumerable thousands and thousands of people to different stages of enlightenment. And also, even in the modern days, most of the monks and so on who are teaching now, they might have taken 10 years or so to focus on their own practice, but then they spend the rest of their life, 40, 50 or more years dedicating it to others, dedicating it to teaching the Dhamma. Então, o próprio Buda, né, passou quase 6 anos focado na prática individual, né, e focado no aperfeiçoamento, né, do comportamento do corpo, da mente, da sabedoria. Mas depois desses 6 anos, por 45 anos, ele andou ensinando o Dhamma, né? Ele viajou por grande parte da Índia, do Nepal, deu mais do que 84 mil palestras do Dhamma e, por consequência, milhares de pessoas se iluminaram. E mesmo hoje em dia, né, nos dias mais modernos, nós vemos os monges que fazem uma prática individual, onde eles desenvolvem a disciplina, aprendem os preceitos, aprendem o Dhamma, geralmente às vezes 8, 10 anos de prática. Mas depois eles têm uma fase mais aberta, onde eles ensinam, geralmente 40, muitas vezes 50 anos, onde eles conseguem se dedicar a compartilhar o Dhamma com os outros. Então, tem a ver muito com os momentos. Tem um momento individual do foco, da disciplina, para poder depois ter uma parte mais social, mais de compartilhamento. Of course, in the case of the Buddha, let alone in the Buddha's lifetime what he did, but since 2,500 years, how many millions and millions more have used the teachings of the Buddha, and still to this day, even ourselves. We're getting benefit of that one person who took 6 measly little years, that's all, he took for himself. Nós vemos que mesmo hoje em dia, 2.500 anos depois que o Buda se dedicou por 6 anos a desenvolver a mente e a sabedoria e a iluminação, que a consequência daqueles 6 anos continua até hoje, né? E quantas milhares, milhões de pessoas têm tido acesso a esses ensinamentos e a libertação por consequência desses 6 anos que ele focou na prática individual. How do you translate measly? Meros. But there's another question from the internet. Okay. Yeah, that's the first question from the internet. A internet pergunta através do Clovis. You remember Clovis? Clovis, not exactly. D'amico. No. He was Não. Carônico, yeah. Carúnico. The one who just left, Yeah. who was here just last week. Ele perguntou: Bhante Rahula, gratidão. Saúde o Buda que há em ti. Pergunta: como se equilibrar nesta sociedade de informação intensa feita pela mídia, TV, celular, internet, que leva até uma formatação da mente e a prática da concentração? Acho que é melhor eu mesmo tentar traduzir, né? Beleza. Bhante Rahula, I'm thankful. I salute the Buddha that there is in you, Bhante. The question is, how balance oneself in this intense information society made by the media, TV, cell phones, internet, that society that takes you into some mind formatting and the concentration practice. How do you balance them? Yeah, how to balance yourself in the midst of this society, this information society. Well, you have to follow the middle path and not go to any extreme. And you have to use your mindfulness and use only the good aspects of the information
technology and not get addicted and hooked into all the other superficial spin-offs and things that waste people's time and so on. And so it takes one's own intelligence and understanding of what one wants and what is useful and what is not. For each person, it's going to be different. Oh, não, posso? ok. O Bhante disse que a pergunta foi como que nós assim nos situamos nesse mundo tecnológico, mediológico, né, onde estamos sendo bombardeados por tantos inputs, tantas informações ao mesmo tempo. E a resposta do Bhante é que temos que tomar o caminho do meio, né? Assim, não necessariamente ser totalmente austeros e também não ser completamente obcecado e engajado com as mídias sociais e outras mídias, por exemplo. Mas sim, cada indivíduo é responsável por achar um senso de equilíbrio, né, entre o consumo e o uso dessas tecnologias e consumo dessas informações para achar um ponto que sirva, né, para não ficar desequilibrado com o consumo dessas informações, dessas mídias. Eu queria, assim, uma explicação, tentar clarear um pouco os conceitos, assim, se possível, do ponto de vista budista, um pouco entre consciência e indivíduo e ego. Essas palavras, assim, que se misturam um pouco, So Bhante, he was asking, maybe in some cases there's overlap, and maybe you could sort of untangle a little bit the difference between consciousness and ego, and maybe how can we have consciousness and avoid having individual ego or ego grasping? Is that not the natural sort of outcome of consciousness? Well, the word consciousness has different levels to it. Now, for an ignorant person, the consciousness is dominated by the sense of I. I am hearing, seeing, tasting, smelling, touching, thinking. I am this, I am that, I like this, I want this. So that's called ego consciousness. Então, o Bhante disse que, na verdade, há várias formas de consciência e que, geralmente, nas formas ignorantes, elas são dominadas pelo senso do eu, são egocêntricas, né? Então, todas as informações que são geridas pelos sentidos são uma forma de contribuição para a formação e do estabelecimento desse ego. E então, nesse conceito não há uma diferença, talvez, entre consciência e ego. E somente quando conseguimos evoluir e ver que não, entender o conceito de não eu, é que podemos ver que há uma distinção entre a consciência e o ego. Mas quando há ignorância, nós não conseguimos distinguir entre os dois. But the ego is a creation of the mind. It's not actually part of the pure consciousness, the pure consciousness. So there's different purity, levels of purity of the consciousness. It gets purified of Pūjā, Rāhula, and ignorancia. And every time you purify a little more, consciousness shifts to another kind of level or a vibration. It gets lighter, more expansive. Whenever the sense of the ego is getting less and less, the awareness and consciousness becomes more expansive and more clean and clear, without worry, preoccupation,
just oriented toward objects. Então, Bhante diz que o ego, de certa forma, é uma criação da mente, né, da consciência, mas que há vários níveis de consciência e que para atingirmos a consciência mais pura, nós temos que conseguir, basicamente através, né, do controle do corpo, da mente, seguindo o nobre caminho óptico, conseguimos erradicar essas obstruções, esses defilements, as impurezas, né, que bloqueiam o nosso acesso a esse estado mais puro da consciência, e que temos que remover a cobiça, a raiva e a ignorância para chegar num plano ou num estado de mente mais puro, onde não existe o conceito do ego por consequência. Clovis is saying, thank you, live long, Bhante Rahula. Obrigado, vida longa, Bhante Rahula. So Clovis, Namo Buddhaya. Karunico. Nesses dois processos de evolução, inferior e superior, o senhor focou que a evolução individual pode-se entender que a Sangha é esse conjunto de indivíduos que podem evoluir conjuntamente, talvez de uma forma mais rápida e mais acelerada do que a evolução inferior, que está limitada àquele grupo. So Bhante, the question was... I understood part of it. Sorry. During the Dhamma talk, we were talking about the process of evolution and the group evolution and moving to the individual evolution. And can we not see, is it possible to view the Sangha as a group evolution? Is that something, a way of looking at it? Yes, people might see, well, okay, you leave the group of ordinary conditioned society and you join a religious group. But that group is based on the path of regular steps. It's based on truth. It's not caught in greed, hatred, and delusion. And there's a way out. And even though you might be in a group of monks who all look the same, let's say, for example, but we don't think the same. And each person works out their own mental evolution by following the teachings of the Buddha, by the steps of the Eightfold Path. So physically we might look the same, we might think the same in certain regards, but that kind of thinking leads onwards, not just around in circles. That's the main difference. Group evolution just keeps going around in circles like that. The higher evolution is a spiral out. The samsara chakra, paticca samuppada, it just goes around birth and death like that. But the path of regular steps, the path of Dhamma, is like a corkscrew going out, breaking the cycle, like a rocket ship breaking the gravity, blasting off the earth, and breaking the gravitational pull to float free in outer space, free from the gravity. So our karma is like gravity holding us down. And so we become free from that by developing these, Então, Bhante disse que sim, há diferenças, obviamente, entre os grupos, a evolução em conjunto do grupo ordinário, que era a evolução dos passos irregulares, e que a Sangha pode ser visto como um grupo onde temos uma visão compartilhada desses passos regulares, né? Temos um grupo de apoio dos Kalyanamitas, né? Seguindo o nobre caminho óptico.
Mas, no fundo, também é importante notar que tem o componente individual. Então, mesmo dentro do Sangha, mesmo que pareça que somos, no caso dos monges, parecem muito parecidos pelo vestimento, pelo jeito que eles tratam o corpo, mas cada indivíduo é responsável pelo caminho daquela pessoa, né? E seguindo esses passos regulares que podem vir do grupo, mas, no fundo, o esforço é individual, né? Então, cada um tem que fazer esse esforço mesmo dentro de um conjunto maior. E que a diferença, no fim, de ter um grupo que está seguindo esses passos regulares é a diferença de um grupo, o grupo dos passos regulares, eles só andam em círculos, eles não conseguem avançar ou evoluir, enquanto que o grupo que tem esse compartilhamento dos passos regulares é como um espiral, né, que cada vez mais vai crescendo e sendo cada vez mais abrangente, expandindo, e que, de certa forma, pode ser visto como um veículo onde, através desses passos do nobre caminho óptico, nós conseguimos escapar da gravidade do campo gravitacional do nosso karma. Então, esses passos regulares são esse caminho e que, através de prática em conjunto disso, mas também, especialmente, não largando dos passos individuais, né, da evolução individual, nós conseguimos escapar desse campo gravitacional do nosso karma através do nosso caminho. Boa noite, Bhante. Eu lembro de uma noite de estudo dos sutras, de uma história em que um certo grupo de monges se perdia em discussões vãs, que não tinham propósito da prática. O próprio Buda teve que fazer uma intervenção, chamá-los à atenção. E eu queria voltar à questão que o senhor estava falando sobre grupo e evolução de grupo, lembrando dessa história. É possível pensar, quer dizer, houve uma evolução do grupo de monges? Se houve, como foi essa evolução? E eu me pergunto assim, como é a evolução de um grupo, mostrando que o início era o grupo de monges tendo o próprio Buda como professor, né? Como é que pode ter acontecido essa evolução, considerando esse grupo, o de monges? Good evening, Bhante. A question I remember reading or hearing that, at one point there were a group of monks who had spent an evening discussing a number of things, but the Buddha ended up calling them out, saying that they weren't having a useful discussion or productive discussion. And the question is, how over time has the group, even a group of monks, evolved or changed, or how do the group dynamics come together to sort of help individual liberation? Is this something that's changed over time? The monks that had, if the monks who had direct exposure to the Buddha had these problems, how does that impact us nowadays? How do we rely on the group? Well, many people may come to join the group, become, like, say, monks, but they're coming from so many different varied backgrounds, and they may become for different intentions, and they all have different karmic backgrounds too. So some of them may make it, or use the Dhamma in the right way and make progress, where others, because of certain karmic limitations, they may not be able to make the best advantage and use of that and get involved in other superficial things, and not use the monk life in the proper way. And that's also largely about the teacher people have. So if people go to certain teachers that follow a very good kind of discipline and things like that, then
then they might make more progress, but even within that, some won't. Some will fall out. And others who go to some teachers who may not be so strict, they may just be loose in their habits, and they may be a simple good monk, but they may not practice much meditation, for example. And because of that, their minds are a little bit loose and scattered. So they might not make that progress like attaining the Magga and Pala, the states of liberação. In that life, they might have to come back for one or some more lifetimes before they're creating the right karmic conditions to really make good and fast progress in one life. So there's many factors. Your karmic limitations of the karma you brought with it, and then also that also going to determine what kind of group you go to, what kind of practice you're going to do. E mesmo na situação da sangha, né, do grupo dos monges, os monges vêm de muitos contextos diferentes, né, com muitas experiências diversas, com assim, karmas diferentes, e que eles acabam usando ou conseguindo evoluir no Dhamma de formas diferentes, né, de acordo com as limitações kâmicas que eles têm. Em alguns casos, alguns monges conseguem prosperar, conseguem avançar na prática, na virtude, na sabedoria. Em outros casos, mesmo com um bom professor, assim, as limitações de um monge individual possam fazer que ele não consiga avançar bem. E então nós vemos que há muitos fatores que impactam assim o progresso não só do indivíduo, mas também do grupo, e que esses fatores impactam até quais grupos um indivíduo acaba se unindo ou tendo alguma conexão ou sendo atraído a algum grupo. Então, basicamente, são muitos fatores, mas muitos ligados ao karma individual dos componentes do grupo que impactam assim a dinâmica do grupo e a dinâmica individual. Every being, every human being, every being, through the whole course of samsara, we've collected every kind of different experiences, and no two persons are the same, and every person's mind has different levels and accumulations of kubisa, haiva, and ignorancia. And some people have more ignorance. Others might have more greed, others might have hatred, and so many different mixtures and balances of that, and their spiritual faculties also over the course of the evolution, the accumulation of the spiritual faculties is also different. And so that's why there's so many different types of persons, even within the religious orders. And of course, normal people too. Então, todos os seres e todos os seres humanos também, através da nossa peregrinação, né, nessa perambulação no samsara, temos tido diversas experiências, muitas experiências muito diferentes, né? Então, temos acumulado níveis de cobiça, de raiva e de ignorância que variam muito de uma pessoa de outra. E também nos poderes ou faculdades espirituais que uma pessoa tem conseguido desenvolver e evoluir nessa samsara, no processo de várias vidas, né? Então, todas as pessoas são diferentes, eles trazem diversas
experiências, capacidades para o mesmo contexto e para o mesmo ensinamento. E aí, por consequência, a evolução, a capacidade do indivíduo de evoluir nesse caminho espiritual tem a ver muito com o passado, com o legado kármico dessa pessoa. Mais alguma pergunta? Internet? Search the internet. Internet is peaceful. Agora 6. 6 people are watching now. Like before. It was more. Anybody outside of Brazil? I don't think so. I don't know. Maybe from that island, that Portuguese island, Ilha da Madeira. But I would have to check it. Nobody from Riverside? I don't know. Is it Mother's Day in California also? Yes. Yes. Oh. Yes, Luis from Berlin was watching. You can send a message. Shout out to Mom. Yeah. Do you like Dear Bhante? Virginia. She can watch it after Later. because yeah. I mean after. Tá falando que a mãe do Bhante foi assistindo. Uh-huh. E hoje é Dia das Mães na Califórnia. Okay. As I mentioned, I'm leaving next Sunday, but I encourage you to keep coming to the Sunday practice. Pūjās and the other teachers here will be continuing the Sunday Pūjā and Dhamma talks. Where you develop a regular practice. If you do something, regular, each week is a way to get it into order and fine. Eu estava dizendo que, apesar que essa é o último puja que ele vai dar durante essa estadia, ele os encoraja a desenvolver uma prática consistente, que vocês continuam vindo aqui no Vihara para ter acesso aos ensinamentos e continuar e aprofundar a prática da meditação. Você quer dar uma palavra? John's going to say the word. That's okay. He wants to thank you. Watson. Thank you very much for this last puja, for all the
the Dhamma talks, palestras you gave, and for your kindness with this place, working, and also encouraging and training the Anagarikas, Metya and Sujira. Today they got the one-way ticket to Nibbana, partly from SBB and also from our generous friend from America. And so in the name of all the laity in Brazil, also in São Paulo and in other places, but especially in the name of our society, I would like to thank you. You've been helping us since we were struggling for maintaining and sharing the Dhamma in Brazil, since things were not so easy. And also want to apologize. We always have difficulties when we are working together, and as a non-enlightened lay follower, I might have done things that I shouldn't have. And so I also would like to ask you forgiveness for anything I've done, in the name of everybody also. Just express our gratitude for all your work you've been doing for this place. You've been very important teacher for us as a very senior monk. I respect in many countries all over the world, and you decided to stay once more here for a few months and helping us. And I'm sure that if you were not here this period, you wouldn't have done so much. So it was nice to be able to again make renovations, and especially so many people could practice, so many retreats, and so many pujas, and the Vesak with you, and especially I would say for Sujira and Metya. They had a very good experience. From Photoshop to building, they're probably in a very good moment to finally go to Asia. Try the Upasampada. Samanera first. See that. That's Bhante Rahula this time. So I don't know, but era uma boa, né? Então, porque eu queria agradecer o Bhante, aí eu pensei, pô, falar em português para agradecer o Bhante, a coisa ficou um pouco maluca, né? Aí eu falei um pouquinho e tal, que realmente pra gente é uma grande honra ter um monge com 40 anos, 40 vassas, né, aqui na SBB, mais uma vez por 4 meses. Né? O Bhante ajuda a SBB, na verdade, desde uma época que as coisas também eram bem mais difíceis. Eu lembro que uma vez ele foi dar isso já não é bem a tradução, mas como eu mesmo que falei, acho que eu posso aumentar um pouco. Uma vez a gente foi dar um retiro, na época a gente ainda alugava lugares fora, porque a casa estava meio escaqueirada. Aí a gente alugou lá um lugar e na última hora a cozinheira deu um cano.
Aí o Bhante ficou todo tranquilo, falou, vai ser um retiro sem comida, então. E várias coisas assim. Desde essa época o Bhante já ajudava muito a gente. Nessa época, realmente era um pouco difícil ajudar a SBB. Parecia que a gente estava enxugando gelo. E hoje, assim, nessa nova visita dele a longo prazo, a gente, de médio prazo, né, 4 meses, a gente conseguiu fazer bastante coisa de novo pela casa. O Júlio, né, até estava comentando lá embaixo que ele ficou bem feliz de ver tanta coisa que mudou e tal, porque ele já vem aqui faz bastante tempo. E essa temporada a gente deve muito ao Bhante, porque a casa ficou bem parada nos últimos, talvez, 400 dias, e com a chegada do Bhante, o pessoal se animou, e aí também a gente teve o grande apoio do Sudhira e do Mechan. Aí a gente fez retiros, fez mais reformas, as pessoas também, na medida das suas possibilidades, doaram e ajudaram muito. E é uma grande honra mesmo ter o Bhante aqui. E eu pedi desculpa também por qualquer coisa que eu tenha feito, em nome de todo mundo também. E acho que foi muito importante também para o Sudhira e para o Mechan, que estão querendo ir para a Ásia, né, para se ordenar. É uma coisa muito meritória, né, muito bonita. A SBB fica feliz também de poder ajudar vocês. Aí o Bhante brincou, primeiro eles vão virar noviços, depois eles vão virar monges. O Bhante deu uma cutucada. Mas o fato é que o Bhante ajudou muito a gente nessa nova temporada. E ele fez o projeto lá junto com o Mechan, né, da porta, do portão, do novo portão, que todo mundo achou bem bonito. E ele construiu com as próprias mãos a casa do sino, que acho que depois a gente vai botar o nome da mãe dele lá, em memória de Virgínia. Talvez o Bhante esteja entendendo uma outra coisa. E eu quis pedir também perdão formalmente. É um costume comum do Theravada, né? Pedir perdão formalmente para o Bhante. Até queria convidar todo mundo, se alguém quiser se juntar a mim, assim, a gente pedir perdão, assim como toda a comunidade leiga. Let's do the formal way, what do you think? A gente pode fazer. Yeah, acho que sim. That's a good. Aí a gente fazer esse pedido de perdão formal. E óbvio que quem não quiser fazer não tem problema. E é de compartilhar méritos. A gente pode traduzir o que a gente vai falar tudo de uma vez antes, porque são poucas linhas, né? Aí depois a gente faz. So, Bhante, we are thinking of asking forgiveness. What do you think? No. If you do something within the week, you have to do it again. O Bhante brincou que se a gente fizer alguma coisa errada nessa semana antes dele ir embora, já tem que pedir perdão. A gente vai dizer em Pali as seguintes palavras. Eu peço licença para lhe prestar homenagem. Eu peço perdão por qualquer coisa que eu tenha feito desatentamente através das 3 portas, né, que são por corpo, por mente e por fala. Tudo que eu tenha feito de meritório, que o Senhor se alegre por isso e que o Senhor me dê tudo aquilo que o Senhor tem feito de meritório. Sado, 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 eu me alegro. O caça o andame Bhante. O caça Bhante Varatayena Katam Sabam Aparadam Kamatame Bhante. Maya Katam Punyam Samina Modita. Samina Katam Punyam Maham Databam. Sadhu, 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 Anmoda.
Vivatana Sirisa Nachavata Pachayino Chattaro Dhamma Vadanti Ayavana Sukham Bala Acho que é isso, né? Nós temos chá, livros, também temos uma caixa de doação lá embaixo. São todos bem-vindos para voltarem todos os domingos. E se alguém se iluminar, são convidados a não parar de vir, mas ajudar a